Oi, eu sou o Thiago Wodarski e eu assisti Armadilha, um novo filme do M. Night Shyamalan. E nossa, como esse filme dialoga com o anterior dele, o Batem a Porta, que eu também gostei, mas bem menos do que esse aqui. O trailer já entrega um pouco do plot. É um pai que leva a filha de 12 anos para um concerto de uma popstar meio Taylor Swift, que arrasta multidões de adolescentes enlouquecidas, e nesse cenário inusitado a gente descobre que ele é um serial killer. Na verdade, todo esse show foi organizado para prender ele. A polícia tinha informações de que o assassino possivelmente estaria nesse show e montou a armadilha do título. E agora cabe a ele encontrar uma forma de escapar dali, ao mesmo tempo sem revelar para a filha a sua verdadeira natureza. Pronto, plot estabelecido, simples e maravilhoso, mas perigoso também. Mais tarde eu explico. E a semelhança com Batem a Porta, para mim, é que aqui ele também nos entrega o ponto de vista através de um assassino. Em Batem a Porta, os invasores são tão protagonistas quanto a família, em especial o personagem do Dave Bautista. Mas ali eles podiam realmente estarem acreditando nos absurdos que falavam, de serem esses enviados para conter um apocalipse. Não parecia ter sadismo nas ações deles, pelo contrário, eles pareciam odiar a missão que supostamente foi dada. Mas aqui a gente acompanha essas tramas clássicas de caça ao rato, só que do ponto de vista do rato. O que é curioso, porque ele não é um anti-herói, a gente conhece muito pouco dele antes do filme revelar que ele é um serial killer sádico, então a gente acompanha ele já com essas informações muito bem estabelecidas e sem serem suavizadas. Mas como segurar um filme através de um ponto de vista de alguém tão odioso? Como se relacionar com um serial killer? Bom, no início da carreira diziam que o Shyamalan era o novo Hitchcock. E isso assombrou ele por muito tempo, porque é uma comparação pesada e carregar isso gera muita expectativa. Mas levando essa brincadeira adiante, se o Shyamalan fosse o novo Hitchcock, Armadilha é o festim diabólico dele, ou Pacto Sinistro. Porque o Hitchcock também gostava de entregar o ponto de vista para personagens odiáveis, mas conseguia te manipular a ponto de não te fazer odiá-los, ou pelo menos não o tempo inteiro. E por vezes até conseguia fazer tu torcer para que eles se safassem. Não porque tu compactua com a visão de mundo deles, mas porque ele te manipulava ao ponto de te fazer um servo da trama. A trama é o que importa e não os teus princípios, e o que tu quer é que a trama ande. Por isso que eu falei antes que era perigoso, porque são raríssimos os realizadores que teriam esse controle da manipulação. Hitchcock tinha e o Shyamalan, para mim, tem muito também. E quais são os artifícios que ele usa para essa manipulação? Bom, primeiro a tonalidade. Eu acho que se tu gostou do estilo de A Visita, outro filme dele que eu amo, tem grandes chances de tu gostar desse aqui também. É um filme na filmografia dele que mais se assemelha para mim. Muitos consideram A Visita como a volta do Shyamalan às raízes, depois de uma sequência estranha com O Último Mestre do Ar e Depois da Terra. Eu entendo, faz sentido classificar A Visita como um retorno, mas eu também considero esse filme uma ruptura, porque esse Shyamalan que voltou parecia mais leve, discutindo outros temas que sempre foram a relação do homem com o sobrenatural, os diversos tipos de sobrenatural, e isso refletiu num filme que, sim, apesar de ser um horror, um thriller, era absurdamente bem humorado também. E em Armadilha ele volta com esse mesmo estilo de filme, esse thriller ou horror engraçado que parece conversar bastante com a contemporaneidade. O Jordan Peele parece também ter simpatia em fazer, que aliás o Jordan Peele é o atual diretor considerado o novo Hitchcock. E essa escolha por uma certa leveza favorece muito, porque é como se o diretor constantemente te lembrasse de que tá tudo bem tu aceitar as ações desse personagem, tá tudo bem acompanhar a trama e se divertir com ela, porque ele não quer te vender aquilo como realidade, ele quer te vender aquilo como uma trama. Ele se orgulha em ser cinema e não mundo real. E ao mesmo tempo ele é bom o suficiente para não te permitir que essa trama, que é embalada primordialmente por um thriller, perca força nesse aspecto também. Não é porque o filme é leve que a urgência precisa ser frouxa, que a tensão não pode ser desconfortável. Pelo contrário, o humor até faz amplificar o choque, porque a leveza te relaxa e o choque após o relaxamento pode ser até mais intenso que o choque após a tensão. E é tenso, assim como os primeiros filmes da carreira dele, assim como A Visita e Fragmentado,
Só que agora com essa confusão interessante de não saber muito bem como se relacionar. Acho que o sentimento que eu tive foi de curiosidade, de querer saber até onde esse desgraçado conseguiria chegar. E um segundo ponto para que essa manipulação ocorra, e que para muitos é um ponto fraco do Shyamalan, mas para mim é uma assinatura bem consciente dele e uma das maiores forças do cara, é a forma que ele desenha os personagens. O Shyamalan é um cara que não vai se render a convenções. Os personagens do Shyamalan se comunicam como personagens do Shyamalan. Não existe realismo nas interações, fazendo com que quase todos os seus filmes tenham um aspecto meio inerentemente lúdicos. Ele adora também usar os personagens como ferramentas para exposição, o que para muitas pessoas é uma falha gravíssima de storytelling, sendo que se o universo permite e o dele permite, é um recurso como qualquer outro. Na verdade, me parece que o Shyamalan tem um cinema clássico muito embutido no estilo dele, uma época em que isso era mais tolerável. Enfim, ele não se envergonha disso, do texto parecer texto e não uma conversa real. É tudo muito bem encenado dentro desse contexto de mundo que ele cria, e mesmo com esse texto propositalmente artificial, ele consegue ainda ser um dos realizadores mais afetuosos da geração dele, de criar personagens dotados de tempero. Ele é um serial killer sádico, isso pulsa na tela, mas também é um pai amoroso, que fica babando pela filha por ela estar feliz dançando no show. A felicidade dela é dele também. E esse é outro motivo para fortalecer a tal manipulação. Tem muito o que se odiar ali, mas também o que se emocionar. A trama quase chega a esgotar a batida, mas como ele é um roteirista brilhante também, ele sabe o momento exato para renovar o teu interesse. E até coloca alguns heróis bem improváveis pelo caminho, fazendo com que os twists desse filme sejam bem diferentes dos anteriores da carreira dele. Em relação à direção, eu acho que é um dos melhores trabalhos dele e acho que é um dos trabalhos em que ele mais mergulhou na escola de thriller mesmo. Ele usa alguns planos que era bem comum o Brian De Palma usar, que aliás nos anos 80 era o Brian De Palma considerado o novo Hitchcock. Enfim, me parece um trabalho de direção mais virtuosista ainda do que o comum dele, se aproveitando da excelente expressividade do Josh Hartnett para, através da direção, criar essa figura tão contraditória. Ele realmente usa muito o rosto para formar as faces desse personagem. E que, aliás, é um dos personagens mais interessantes da carreira do Shyamalan. Durante muito tempo, a gente só acompanha o contraste. Ora um pai dedicado, ora um assassino cínico, ora alguém que quer que a filha tenha o melhor dia da vida, ora alguém interessado apenas em escapar daquele lugar, não importando as vítimas que ele deixa pelo caminho. Mas quem é esse cara, afinal? Qual dos dois? E ele é tudo isso. Ele é esse ser humano que transborda paixão ao ver a filha realizando o sonho, e a expressão do Josh Hartnett brilha genuinamente. É alguém que consegue alcançar a felicidade através da felicidade do outro, através de quem ele ama, e ele ama, mas ao mesmo tempo tudo em volta é sem valor, é sem significado, ferramentas para ele alcançar algum tipo de prazer ou objetivo. E talvez essa seja a maior manipulação de todas, em conseguir fazer que tu queira que esse homem seja cerrado ao meio e dividido em duas partes, salvar a parte pura da parte apodrecida. Para mim, isso é cinemão. Por enquanto, é o meu filme preferido do ano, mas eu não assisti ainda tanta coisa assim e tem muita coisa legal ainda para ser lançada, então pode mudar. Mas eu vou chutar que esse filme vai ser execrado pela crítica e pelo público, como tudo que ele fez recentemente está sendo. Enfim, uma pena não olharem para a filmografia desse cara com mais carinho. Além da carreira magnífica, ainda é um dos diretores mais interessantes hoje. E esse, para mim, vai se juntar na prateleira mais elevada dos filmes dele. É isso, espero que tenham gostado. Me digam nos comentários se já assistiram, o que acharam, se gostam do Shyamalan, se ele é um novo Hitchcock mesmo. Enfim, curtam o vídeo, sigam o canal e até mais. Tchau!